Bem, começo por agradecer ao Sr. Presidente, que não está cá connosco, à doutora Isabel Alçada, ao Dr. João Mata, ao convite, e a vocês que estão aqui. E vamos começar. Não sei, é suposto eu falar do meu percurso, do meu trabalho como artista. Acho que a melhor maneira de falar disso é falar mesmo da infância, do sítio onde eu cresci, da influência que esse sítio exerceu sobre mim, sobre as minhas preferências, as minhas escolhas depois ao longo da vida. Houve, para além da paisagem, que foi muito marcante, eu acho que não trouxe o... Pronto, vou começar a passar as imagens que espero que falem por mim um bocadinho. Uma das coisas que me marcou muito durante... ainda quando era suposto, se calhar as crianças não irem ao cinema, eu ia ao cinema. E os filmes que eu via, que foram os 10 Mandamentos, esta é uma imagem que eu tinha sempre muito presente, que é quando o Moisés é encontrado no rio. Eu também passeava muito no rio e havia sempre uma grande lembrança destas imagens dos filmes. E pronto, mais tarde eu vim a trabalhar sobre estes textos da Bíblia e evidentemente tinha muito presente e ajudou-me, foi uma coisa que me ajudou bastante ter vivido isso em criança. Esta imagem é o ator durante as filmagens. Eu também achei que podia ser esse diálogo entre a realidade, entre ele como ator e ele como pessoa, como fora da... Depois há também uma visita que eu fiz, porque eu vivia entre o campo entre uma pequena vila e um campo. E não tinha museus. E fiz uma visita a Lisboa, a um museu, o Museu de Arte Antiga, que já teria 12 anos, mas que foi uma descoberta avassaladora, porque perdi-me lá dentro do museu, ficava muito tempo a ver cada imagem pequenina e pronto, a partir daí a minha visão das coisas mudou também um bocado. Com essa... Havia, para além deste tríptico do Bosch, com todas estas figurinhas que me preencheram, assim, houve esta figura, o Santo Agostinho, que é uma das pinturas mais extraordinárias de sempre, que eu reparei, olhei, vi a figura, e depois reparei que tinha o manto dele, tinha uma história, tinha a história da vida da Virgem. E eu fiquei a ver as imagens todas e impressionada como se podia, com os registros, como uma veste pode conter uma história. Pronto, foi assim Depois encontrei outra imagem da Josefa Dobides, que era... Eu tinha uma grande convivência com animais do campo, e ver esta representação, pronto, foi uma grande... Foi um marco, esta visita ao Museu de Arte Antiga. Pronto, agora aqui vamos começar a ver algumas pinturas minhas, que estas são dos anos 80, já não são do princípio, são mais do fim dos anos 80, mas que eu acho que já refletem
O trabalho reflete muito essas minhas convivências, esses meus diálogos com a história da arte, que é um diálogo permanente em que eu vou olhando e uso muitos elementos. Aqui podemos ver os mapas, há um mapa de Portugal e Espanha lá em cima, portanto, depois há uma grande associações de elementos, e aqui também é uma imagem alquímica, que são as figuras a procurar coisas no chão, no terreno. Pronto. Continuamos nesse registro, que eu acho que se nota mais essa influência das minhas convivências com a arte. Esta pintura é da mesma época, da mesma altura daquelas anteriores, mas tem uma... É um tronco com estas figurinhas que saem do tronco, como se fosse um objeto, uma pequena escultura que saiu dali. Para mim, na altura, era como se fosse... Eu via muito nos livros de arte e nos museus, procurava muito os mementos mori, como aquela pintura da Josefa Dobides, também será um memento mori. Memento mori é como se fosse uma pausa que nós fazemos para nos lembrar do nosso percurso nesta terra. E ao longo eu vou sempre fazendo algumas pinturas que eu considero memento mori. Esta seria uma delas. Tem sempre é como se fosse uma natureza morta que eu associo uma figura. Sempre a ideia da caixa também é uma ideia. A representação da caixa também vai aparecendo. Aqui, esta imagem foi... eu trabalhei nas cartas portuguesas sob uma tradução do Eugênio de Andrade, e na altura convivi com ele, foi assim uma experiência muito boa, e esta é uma das imagens para as cartas portuguesas, que é um livro, quer dizer, são 5 cartas escritas por uma freira portuguesa, mas que foram publicadas em França, no século XVII, e depois foram traduzidas para português, e pronto, isso são umas cartas de amor extraordinárias. Agora aqui vão aparecer também outra vez algumas imagens de referência. Esta imagem é de um grande escritor francês, Victor Hugo, que foi um grande pintor, um grande artista plástico, um grande desenhador, tão inspirado, provavelmente, eu acho, tão inspirado como na escrita, e que me influenciou muito. Ainda hoje eu tiro sempre um grande proveito de olhar para as imagens dele, para a maneira como... eu acho que ele foi absolutamente moderno no tempo dele, porque usava os materiais menos esperados. Ele usava café, usava tinta de escrever, coisas muito perecíveis, e tirava as manchas e depois desenhava por cima. Acho que ele foi um precursor incrível. E pronto, esta seria uma exposição em que eu fiz uma série de tendas que, na verdade, partiram daquele desenho dele. Depois, nesta altura também isto foi no princípio dos anos 90, eu
via como gostava muito, assim que chegava aos museus, ao Prado, ao Museu de Arte Antiga, ao Louvre, procurava muito os fundos das pinturas, não tanto a imagem principal, porque uma pintura, sobretudo renascentista, mas ao longo dos séculos, tem sempre muitas leituras mais profundas, mais distantes. E muitas vezes encontramos animais a brincar, às vezes há uma cena muito séria, mas depois lá atrás há muitas coisas, há uns camponeses no campo a trabalhar com as vacas, com um burrinho a andar, uma alusão a uma cena bíblica, e a imagem das lebres e dos coelhinhos aparecem muito nos fundos das pinturas. E nessa altura eu fiz uma série de pinturas em que entravam essas. Aqui é uma pintura extraordinária, de um pintor italiano, Pier La Francesca, em que tem esta cena principal, que é o batismo, e depois tem uma série de cenas, e tem aquela figura que se despe para ser batizada, que eu também trabalhei sobre essa figura, e em várias pinturas, esta será uma delas, e pronto, porque, na verdade, foi muito... Vou só para vir outra vez atrás, porque olhar para esta pintura há 10 anos atrás, ou agora, descobrem-se sempre muitas coisas e pode-se sempre trabalhar sobre elas. Esta pintura, agora há uma série de pinturas que eu fiz, uma série muito longa, pinturas que fiz para entrarem num livro do Goethe, que é o Fausto, que na altura foi traduzido pelo professor João Barrento. E eu fiz muitas pinturas que entraram dentro do livro, que acompanharam o livro todo. Havia umas mais ilustrativas do texto e umas mais alegóricas, esta seria uma delas, e esta. Esta pintura é muito grande e é uma série que eu fiz a seguir que se chamava Em Cubos, mas que também tem a ver com o livro. E este seria um retrato do Fausto, que é a figura principal do Fausto, do Goethe. Esta também é em cubos, também é, inclusive, a atmosfera do livro. Esta também. E esta também, a floresta. Porque havia uma série de cabeças de florestas que acompanhavam. Anda para trás. Pronto. Aqui também, depois nesta altura, eu trabalhei em cerâmica para uma igreja no Funchal, que é a igreja de Nossa Senhora da Nazaré. Este painel é muito grande e foi uma experiência também nova, muito forte. Depois fiz mais algumas coisas em cerâmica. Trabalhei numa oficina em que as ceramistas foram geniais, porque conseguimos encontrar uma técnica que reproduzia exatamente aquilo que eu gostava, como eu gostava, que tinha a ver também com a minha pintura. Isto foi em 2002. Aqui também há a grande imagem, a imagem principal, mas depois há aqueles azulejozinhos todos que se vê, aqueles pontinhos mais escuros, têm todas cenas, pequenas cenas da Bíblia e, sobretudo, o Gênesis,
E embora os azulejos que estão lá em cima com desenhos, já não se conseguem ver cá de baixo, só com binóculos. Mas estão lá e pronto. E isso é, de certa forma, uma alusão a essas pinturas que eu sempre tirei muito partido, olhar para o fundo, para as coisas menos visíveis. Aqui está outra pintura do Victor Hugo, outro desenho, com essa grande liberdade de atirar manchas para cima do papel e depois ver o que é que lá está e encontrar as coisas que ele queria. Porque isso vai acompanhar muito a minha maneira de fazer também, que é de certa forma, explorar alguns acidentes que não se estava à espera. Começa-se a trabalhar e começam a aparecer coisas. Às vezes parece que está tudo mal, mas se pararmos e olharmos bem, podemos continuar e tirar partido. Esta pintura chama-se Evaporação. Foi exposta pela primeira vez em Sines, numa homenagem ao poeta Alberto, e Evaporação é o nome de um poema dele. E esta continua a ser Evaporação. Aquela estava numa capela que não estava desativada como oculto, e esta depois estava nas salas, umas salas dentro do museu, mas todas têm a ver com esse poema. Agora, temos aqui uma imagem da arte paleocristã, que é a arte do princípio mesmo do cristianismo, que era clandestina. Esta imagem está nas catacumbas, hoje pode ser visitada, nas catacumbas de Roma. São imagens, porque será uma arte considerada a grande arte clássica, a grande arte da antiguidade. Aqui são frescos feitos já com muito menos meios, feitos de uma maneira muito rápida, porque eram clandestinos, mas têm uma grande força também por isso. Continua a ser imagens das catacumbas. Esta é uma pintura. Eu depois fiz, em 2005, entre 2005 e 2008, fiz ilustrações para a Bíblia, uma Bíblia muito especial. Foi a primeira tradução para português da Bíblia do Antigo Testamento e do Novo, mas não a partir do latim, a partir das línguas, a partir do grego e do hebraico e do grego. E é uma tradução muito, muito forte, muito bonita, e eu fiz imagens que acompanharam o texto todo. Esta imagem será os dias da criação, entre as trevas e a luz. É uma das primeiras imagens. Esta é a expulsão do paraíso e o pecado original. Há algumas pinturas que têm mais do que uma cena. Este é o sonho de Jacó, a escada de Jacó. O Jacó sonha que há uma escada no céu, que liga o céu à terra, e tem anjos a subir e a descer. E é uma noite que ele passa ao ar livre. E a partir daí houve uma mudança na vida, no percurso dele, a partir dessa visão.
esta é outra pintura, que é o Êxodo, quando o Moisés atravessa o Mar Vermelho, conduz o povo. Aqui vem um bocadinho, faz um bocadinho essas imagens que eu tinha em pequena, que o cinema me trouxe, aqui de certa forma recuperei-as. Esta pintura pertence também a uma série que ainda tem a ver com a Bíblia, mas que são umas pinturas já muito grandes, que não entraram no livro, nessa publicação, mas que se chamavam Números, e tem a ver também com um dos livros da Bíblia. E aqui é a Torre de Babel, pronto, mas são pinturas mais... Agora, temos aqui uma imagem de uma catedral, é um mosaico no chão de uma catedral italiana de Otrante, que é um mosaico extraordinário, feito no século XII, que é uma árvore da vida, está representado no chão, é uma árvore da vida que atravessa todo o chão da catedral, e a árvore pousa sobre, aqui não se vê, mas a árvore pousa sobre 2 elefantes, que é uma imagem mais da tradição, é da tradição hebraica, oriental, não é? Portanto, é mais indiana, persa, e mesmo o desenho, a maneira como estão representadas as figuras, é um desenho muito persa, sobretudo. Portanto, havia já uma convivência entre... e uma influência dos vários registros, das várias maneiras de representar. As cenas todas depois tem cenas da Bíblia, tem a lenda do rei Artur, coisas mais medievais, outras do Antigo Testamento, e tem essa particularidade de ser representado quase como se fosse por um artista oriental, não por um europeu ou da cultura ocidental. E pronto, eu, entretanto, também fiz alguns mosaicos. Este é um dos que Pronto, esta é outra imagem da catedral. Aqui pode-se ver está um bocadinho destruído, mas tem aqui os elefantes. E depois esta evolução toda. E com a árvore que atravessa o espaço todo. Pronto, este é um mosaico que eu fiz para a Catedral de Bragança, que tem 3 cenas principais. Tem o anjo, um anjo anunciador, que anuncia... Pronto, isto está numa zona dos batismos, está no batistério, numa zona onde não é muito separada, mas é uma zona onde há uma pia batismal. Tem o batismo e depois tem os peregrinos de Emaús. Este painel é muito alto e é muito grande. Aqui não se percebe bem a escala, mas é não sei, acho que são 7 metros de altura. Portanto, isto são pormenores do mosaico. Todas esses exemplos da história da arte vão-me sempre acompanhando. São pormenores deste painel. Ainda. Aqui já é uma igreja, que é a Igreja de São Tomás de Aquino, em Lisboa, em Benfica, em que eu também fui convidada primeiro, pronto, a fazer painéis. A igreja é dedicada a São Vicente de Paulo e também a São Tomás de Aquino. E esta é uma árvore da vida também, que está no altar, que também é muito alta, também tem 6 ou 7 metros de altura.
Tem a escada de Jacó, que associei à figura do São Tomás. É a tal história dos anjos a subirem, a ligarem a terra ao céu. Aqui é o São Vicente de Paulo com as obras da caridade. E aqui são os Passos da Cruz, que depois estão, também estão na igreja de São Tomás de Aquino, que é à volta do espaço. É o primeiro passo. Aqui é um céu do Turner, de um pintor inglês, que também foi um precursor no tempo dele, um pintor verdadeiramente moderno, surpreendentemente moderno. É um céu, também os céus estão sempre muito presentes. Tem muitas pinturas que são só céus, também. E pronto, esta imagem é uma homenagem aos céus da história da arte que me acompanham, e aos céus mesmo. Esta é uma pintura minha, que se chama A Luz Entra na Caverna, e é uma série que alude... O título parte de um poema do Ezra Pound, e que é um poema muito bonito, em que, na verdade, a partir da escuridão surgem muitas coisas, muitas luzes, E esta série, esta também, A Luz Entra na Caverna. Estas estão expostas agora no Museu da Guarda, numa galeria no Museu da Guarda. São pinturas com dimensões são grandes, pinturas muito grandes. Estas pinturas, pronto, já é outra, são mais recentes do que aquelas anteriores, eram 2013. Estão agora a ser mostradas pela primeira vez, mas eram mais recuadas. Estas agora tiveram expostas em Faro, e o título é Desvios da Natureza, que era também o título da exposição, que são imagens roubadas à natureza, embora não seja uma cópia de nada, mas são as memórias, são pequenos herbários, pequenas coisas que surgem depois transformadas, mas que partem da observação esta imagem é um autor, está aqui do lado direito, é o Julian Gracq e o Camus, que estão nesta caverna de livros, que foi, durante a guerra, eles guardaram livros e ficaram assim, fechados. E acho que é uma imagem impressionante, porque foi um tempo, com certeza, muito difícil, mas que eles escreveram coisas extraordinárias. Há um livro do Julian Gracq que eu tenho estado a ler, há uma série de pinturas que se chamam Águas Estreitas, que partem de um livro dele, que se chama Águas Estreitas, que é um passeio que ele fazia na infância num rio pequenino que se chama Évre, entre o Évre e o Loire. O Loire é um grande rio, o Évre é um rio muito pequenino. Ele fazia um percurso, sobretudo em dias de festa, como Quinta-feira da Ascensão, e assim iam almoçar ao campo. Ele descreve essa viagem como uma chave, quase. Essas viagens que ele fazia foram uma chave para a vida dele. Ele sempre que recordava as margens, o céu refletido no rio,
as árvores das margens que formavam como uma câmara escura. Pronto, esse livro também me trouxe a mim memórias dos meus passeios também nesses dias de festa e assim, também num rio mais pequeno, que era o Sorraia, entre o Sorraia e o Tejo, com a Lesíria toda aberta ao céu, e depois fechava-se, as árvores fechavam-se sobre o rio, depois... E tem sido uma das minhas fontes de referência, agora recentemente, este livro. Estas imagens saem dessas leituras. Também, e das minhas memórias. Aqui, vou falar de outro livro e de outro autor, que é uma autora portuguesa, Maria Gabriela Lhansol, de quem eu fui muito amiga e tive a sorte de conhecer e de conviver com ela. Estas imagens foram feitas por um livro que é Um Falcão no Punho. Um Falcão no Punho foi o primeiro livro que eu li dela. Eu nem sabia que existia uma autora que se chamava Maria Gabriela Lhansol, e entrei na Bertrand do Chiado e estava aquele livro em cima de uma das mesas. Eu abri a primeira página e é um texto tão enigmático e tão extraordinário que eu comprei o livro, pronto, e depois descobri outros livros dela e depois conhecia. Portanto, estas pinturas são muito recentes e foram feitas na reedição do Falcão no Punho, agora. Nesta também é uma das imagens. Estas são pinturas muito recentes, pinturas de dimensões médias grandes, já são 2020, 2021. Vêm na sequência das Águas Estreitas, mas chamam-se Peregrino. Também tem a ver com essa deambulação pela natureza, foram durante a pandemia, durante o confinamento, as minhas estadias no ateliê tiveram este... Pronto, estamos a chegar ao fim das imagens. Pronto, fizemos uma viagem. Acabamos. Não sei se foi muito rápido.